Um curso em milagres. Lição 76. Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareciam ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas. Mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim, buscas provar que a salvação está onde não está. Hoje, ficaremos contentes por não poderes provar isso, pois, se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje, mais uma vez, te diz quão simples é a salvação. Procura-a onde ela espera por ti, e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas essas estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Realmente, pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel e pilhas de discos de metal, dinheiro e moedas. Realmente, pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte. Realmente, pensas que estás só, se não houver outro corpo contigo. É a insanidade que pensa essas coisas. Tu as chamas de leis e as dispões sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis, entre aspas, da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida para a mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga e ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis, entre aspas, querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Não há outras leis, senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará.
As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis, senão as de Deus. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis, entre aspas, que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis, entre aspas, da nutrição, da imunização, da medicação, da proteção ao corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis, entre aspas, da amizade, dos bons, entre aspas, relacionamentos e reciprocidade. Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis, entre aspas, que insistes ter que obedecer para fazer com que te salves. Não há outras leis, senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantenha tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas. Não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. Ouve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis, entre aspas, que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ver. Então escuta mais. Ele te dirá mais sobre o amor que o teu Pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que Ele te oferece, sobre o quanto Ele anseia pelo seu único filho criado como seu canal para a criação, que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Hoje, vamos abrir os canais de Deus para Ele e deixar a sua vontade divina estender-se através de nós até Ele. Assim, aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu, que as suas leis divinas conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão as de Deus. Então, diremos a nós mesmos, como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível, pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia em resposta a qualquer tentação que nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra todo perigo e toda a tirania. É o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e o seu Filho está salvo.
Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus.